Olá, estudante! Eu já vi muita gente dizer que eu não entendo a matemática da dilatação térmica. Aí eu pergunto, mas você entende de juros simples? Que se estuda geralmente no final do ensino fundamental? E aí, quando eu falo de juros simples, a pessoa fala: Ah, juros simples eu entendo. E se eu te contar que a dilatação térmica usa a mesma matemática que o juros simples? Você acredita? Se não, então me acompanha. Gostou do assunto? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, quer aprender física comigo de um jeito que você consiga compreender? Conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Vamos começar entendendo o que são os juros simples. Suponha que você tem um capital inicial. O que é isso? É o dinheiro que você tem inicialmente. Então, está aqui o nosso montinho inicial de dinheiro. Aí você vai aplicar isso a juros simples. Você vai emprestar esse dinheiro, por exemplo, para o banco. Você faz isso quando aplica na poupança. Você deixa o seu dinheiro lá para o banco usar. Então, ele vai pagar um aluguel por esse dinheiro que você deixou lá. O que é esse aluguel? São os chamados juros. Então, deixando lá por algum tempo o dinheiro, depois de certo tempo, você vai ter um juro para receber, além do capital e que você havia investido inicialmente. Após algum tempo deixando o dinheiro aplicado, você vai ter os juros, que correspondem ao que você ganhou a mais de dinheiro. A gente então vai ter um capital ao final, que será a soma do capital inicial mais os juros. Isso é também conhecido como montante. Assim, o capital final ou montante final de dinheiro vai ser o que você tinha no início mais aquilo que ganhou de juros. Se o capital final é igual ao capital inicial mais os juros, você pode passar para o outro lado este capital inicial e dizer que o capital final menos o capital inicial corresponde àquilo que nós chamamos de juros. Na física, a gente costuma dizer que o final menos o inicial é a variação, o delta. Assim, C final menos C inicial é igual ao delta C, que a gente chama de juros. Agora, a taxa de juros geralmente é apresentada por professores de matemática numa fórmula sem dizer o que ela realmente significa. Mas ela tem um significado. Ela se refere ao ganho proporcional que se obteve em relação ao capital inicial. Então, em relação ao capital inicial, quanto que eu ganhei num determinado intervalo de tempo? Vou te dar um exemplo. Se você investir R$100 e após um mês ganhar R$3 de juros, você vai ter uma taxa de juros de 3 para cada 100, 3 por 100 ao mês. As pessoas gostam de dizer 3%. Tudo bem, você pode dizer que foi 3% ao mês de taxa de juros. Neste outro exemplo, você vai ver, investi R$200, após um mês, ganhei R$6 de juros. Qual foi a taxa de juros? Oh, Douglas, parece que aqui foi melhor. Não, porque você vai perceber que foi 6 para cada 200, 6 por 200 ao mês. Mas aí a gente nota que 6 dividido por 200 é a mesma coisa que 3 dividido por 100. E a gente está trabalhando aqui ao mês. Então, observe neste caso que deu a mesma taxa de juros, porque a taxa de juros não é sobre o ganho, mas o quanto esse ganho está relacionado em relação, ao investimento inicial, ao capital inicial. Agora vamos deixar o tempo passar, mas se você investiu R$100 e após um mês ganhou R$3 de juros, a juros simples, Douglas, tem outro tipo de juros? Tem, os compostos. Mas aí é um papo para uma outra aula. Aqui, passou um mês, ganhou R$3 de juros. Se você deixar passar 2 meses, quando você for ver quanto ganhou, na mesma taxa, vai encontrar
R$ 6 de juros. E se você deixar passar 3 meses, vai ter mais juros ainda. Então, quanto mais tempo o dinheiro fica emprestado, mais juros você consegue no final. E isso dá uma boa relação matemática. E vai ser a fórmula que nós vamos trabalhar agora. Nós podemos dizer, então, que os juros, que correspondem à variação do capital, vão ser tão maiores quanto maior o dinheiro inicialmente investido, ou seja, quanto maior o capital inicial, que a gente chamou de C0. Certo. A variação do capital também é proporcional à taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros I, que a gente chamou aqui, maior a quantidade de juros que você vai ganhar num certo tempo. E também, quanto mais tempo a gente deixar esse dinheiro aplicado, maior o juro que a gente vai receber. Então, a variação do capital é proporcional ao capital inicial, é proporcional à taxa de juros e também proporcional ao intervalo de tempo que a gente deixa o dinheiro aplicado. Assim, nada mais interessante do que a gente colocar que esta variação de capital, ΔC, é igual ao capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo que o dinheiro ficou aplicado. Há quem goste de chamar esta expressão, esta equação, de CIT, né? Então, os juros que correspondem à variação do capital vão ser iguais a CIT, onde C é o capital C0, né? O capital inicial, I é a taxa de juros, e ΔT é o intervalo de tempo que você vai deixar esse dinheiro aplicado. Mas isso daqui, esse I, lembre-se de que é a taxa de juros por tempo. Tanto é que você vai ter 3% ao mês, você também poderia ter, 12% ao ano, ou 0,5% por semana, vai depender da negociação que foi feita em relação à taxa de juros. Vamos a um exemplo. Investir R$ 200 a 4% ao mês durante 3 meses. Quanto recebi de juros? Então vamos lá. O valor dos juros, que refere-se à variação do capital, vai ser igual ao capital inicial de valor R$ 200. Então colocamos aqui R$ 200 de capital inicial vezes a taxa de juros. Esta taxa de juros é de 4%, então aqui, 4% ao mês. Certo. E quanto tempo a gente deixou isso aplicado? Durante 3 meses. Fazendo agora esta conta, a gente consegue encontrar os juros, que serão R$ 24. Douglas, como é que se chega aí? Bem, a gente pega aqui os 200 dividido por 100 são 2. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, R$ 24 de juros você vai receber após 3 meses aplicados a juros simples. Mas e a dilatação térmica, hein? Interessante. Se a gente for observar os objetos à medida que são aquecidos, eles têm o afastamento das partículas que os constituem, e com isso eles vão aumentando de tamanho. Suponha que nós tenhamos uma barra que estava com um comprimento L0 quando há uma temperatura T0. Vou usar o T maiúsculo, certo? Para diferenciar de tempo. Tempo vai ser T minúsculo e temperatura T maiúsculo. Então, a gente foi de T0 até um T maior. Então, aconteceu daqui para cá uma variação da temperatura. Da mesma forma, né, que ali na história do dinheiro, a gente tinha o tempo passando para o dinheiro aumentar. No caso da dilatação, é a temperatura passando, entre aspas, para que o comprimento aumente. Então, a gente vai notar que há uma semelhança nessa relação. A gente diz, então, que aqui o aumento do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes uma taxa de juros, mas não mais ao tempo.
mais uma taxa de juros à temperatura, que a gente costuma chamar de alfa. E a gente não vai deixar o tempo passar, mas sim a temperatura passar. E eis que a equação que descreve os juros simples ser semelhante à equação que descreve a dilatação térmica. Agora vamos ver o significado de cada termo. ΔL, a variação do comprimento, seriam análogos aos juros. O L0 é o comprimento inicial, correspondendo ao capital inicial. Este alfa é chamado coeficiente de dilatação linear do material por variação de temperatura. Seria a taxa de juros, mas não por tempo, por temperatura. E aqui a gente tem a variação da temperatura, a passagem da temperatura análogo à passagem do tempo no cálculo dos juros simples. Vamos a um exemplo. Uma barra de aço apresenta a 20 graus Celsius 100 metros de comprimento. Qual será o aumento desse comprimento quando a temperatura atingir 60 graus Celsius? O coeficiente de dilatação do aço vale 1,4 vezes 10 a menos 5 por graus Celsius. Certo! Agora, quanto é que a gente vai ter de variação? Vamos com calma. A gente tem alguns dados. O valor da temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius e a temperatura final será de 60. A gente já consegue, com isso, encontrar a variação da temperatura, que é a final menos a inicial. Isso nos dá 40 graus Celsius. Continuemos. A gente também tem o comprimento inicial, L0, no valor de 100 metros. Temos o coeficiente de dilatação alfa, que é 1,4 vezes 10 elevado a menos 5 por graus Celsius. Interessante. Douglas, e agora, o que eu faço? Você já pode aplicar a equação que a gente acabou de estudar. ΔL é igual a L0, 100 metros, vezes a taxa de juros por temperatura, que no caso do aço vale 1,4 vezes 10 a menos 5, isto por graus Celsius, vezes a variação da temperatura, que é de 40 graus Celsius. Quando a gente vai analisar isso, já vê que graus Celsius cancela com graus Celsius ali. E esse resultado vai ser de 1,4 vezes 40 vezes 100 vezes 10 a menos 5, que vai dar 0,056 metros, ou, se preferir, 56 milímetros. Observe que a dilatação é bem pequena se comparada com o comprimento inicial. Por quê? Porque a taxa de juros da dilatação é muito pequena, ou também chamado, de forma mais conveniente, de coeficiente de dilatação linear do material. Cada material tem o seu. Você tem o coeficiente de dilatação do aço, do alumínio, do cobre, do ferro, cada material com um. E existem alguns cuidados que se devem tomar em relação à prática desse fenômeno. Nesse vídeo, a gente viu como calcular a dilatação e viu que isso é análogo à ideia dos juros simples. Mas quando a gente vai estudar a dilatação mesmo na física, a gente precisa ver muitas relações, os problemas das pontes, juntas de dilatação. Quando você vai fazer restauração num dente, o coeficiente de dilatação do dente, do material da restauração. Bom, existem várias coisas, assentamentos de pisos, edificações, juntas de dilatação. Há tanto envolvido nesse estudo, mas nessa aula eu quis trazer para você a matemática dessa dilatação. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse?
Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo do jeito certo? Então conheça a minha plataforma em fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê!